É um tema bem importante, está bem em pauta, porque as normas foram passadas, estão passando por atualizações ainda. Obrigada, Laísa. Estão passando por atualizações ainda, começou no ano passado, e a proposta é que termine até o final desse ano. É possível que venha acontecer alguma mudança, né, por conta do cenário atual, mas a estimativa é que termine de ser atualizada ainda esse ano. Então, hoje a gente trouxe o Guilherme, que ele é engenheiro, engenheiro de segurança da Possebon, desculpa, e ele tem uma vasta experiência na área. Ele atua há mais de 15 anos na área, é professor, e eu queria que você se apresentasse um pouco melhor. Antes, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Júlia, eu sou responsável pelo marketing e pela comunicação da Possebon, e eu passo a palavra para o Guilherme para ele se apresentar para vocês e contar um pouquinho da trajetória dele. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Eu sou o Guilherme Assef, sou engenheiro de segurança da Possebon. E aí eu tenho uma formação de engenheiro civil, formei em engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Atuo há mais de 15 anos na área e já estou aí na indústria, já estou aí em obras de construção pesada, em obra civil. Já trabalhei como consultor também em empresas, então tenho algum conhecimento. E o grande chão da minha carreira foi estar muito tempo dentro da área da Petrobras, né, que é uma referência em segurança do trabalho, então as ferramentas estabelecidas por eles lá, a gente vem implementando aí na nossa vida profissional e fazendo com que a segurança seja mais efetiva nas empresas. Então, Né? Guilherme, antes da gente... E Desculpa, pode continuar. pode falar. Não, na verdade, tem bastante experiência, vasta experiência nessa área de implementação de sistemas de gestão, implementação de sistema em obras. Né? Você já trabalhou na indústria também, né? Isso, já trabalhei em consultorias que prestavam serviço na indústria, né, que fazia acompanhamento de empresas que fabricavam tintas, empresas que trabalhavam fazendo insumos, enfim, diversos tipos de empresas. Né. Tá. E hoje você dá aula também, né? Você forma bastante Isso, profissionais. justamente, hoje, com complementação, eu dou aula para o curso de técnico de segurança do trabalho, em algumas escolas aqui de Curitiba, e para diversas matérias, formando novos profissionais aí na área para atuar de forma correta, né? Aham. Tá. Guilherme, antes da gente começar, propriamente dito, falar sobre o tema, eu queria que você explicasse pra gente melhor o que é a segurança do trabalho, porque ainda eu percebo que há muita confusão sobre isso. Então, olha só, tem muita gente que até acaba confundindo segurança do trabalho com segurança patrimonial. Então, segurança do trabalho tem dois grandes objetivos, que é você preservar, né, a saúde do trabalhador, não deixando que ele fique doente, então não deixar acontecer doenças ocupacionais e evitar acidentes. Então, são os dois grandes objetivos da segurança do trabalho. Né? E para isso a gente utiliza várias ferramentas, como treinamentos, inspeções de campo, inspeções de ferramentas, inspeções de equipamentos. Então a gente trabalha basicamente na prevenção. Então a gente atua diariamente fazendo verificações no pessoal trabalhando, a gente verifica as medidas de controle estabelecidas, se elas estão sendo seguidas. Enfim, a gente trabalha atuando diminuindo os riscos dos trabalhadores no campo, né, nas frentes de trabalho, e fazendo com que eles se contaminem menos e que não tenha acidentes, né? Então esse é o grande objetivo nosso aí da segurança do trabalho. Né? E pode falar. Não, continua. Não, então daí em função disso a gente se baseia em alguns documentos que são documentos legais, né? Então que a gente utiliza, né? Que são as normas regulamentadoras. Né? Que são os documentos base aí que a gente utiliza para fazer a segurança do trabalho nas empresas. Então, eu vou falando... Oi? Sobre isso até que eu ia entrar no assunto com você, porque a gente tem uma vasta gama de normas, hoje são 35, se eu não me engano, né? Até ano passado eram Isso, 37. são 30. Isso mesmo. E eles saíram algumas já que foram revisadas. E dessas, várias são da construção. Eu queria que você falasse um pouquinho quais que são as principais, mas antes eu queria já falar para as pessoas que estão nos assistindo que se quiserem já colocando algumas perguntas aqui pra gente, mais pro final eu vou abrir para as perguntas, mas durante a gente
enquanto a gente estiver falando, se vocês quiserem ir perguntando, falar qualquer coisa, porque às vezes surge a dúvida naquele momento, né? Fiquem à vontade que a gente está acompanhando aqui. Mas então, Guilherme, quais que são os principais que você vê, que já houve de atualização? Como que você vê o que está acontecendo nesse momento? Então, veja, as normas regulamentadoras elas foram estabelecidas na década de 70, né? Então, vou fazer um breve histórico aqui para a gente entender. Então, as normas elas tinham uma visão daquela época onde começaram vários acidentes, onde começaram a ocorrer vários acidentes de trabalho com as pessoas, daí o governo resolveu estabelecer algumas normas, incluiu junto na CLT o capítulo de segurança do trabalho. Tá? Então lá ele já determinou ali que seria obrigatório a entrega dos EPIs, seria obrigatório fornecer treinamento para os funcionários, então em 1978 foi isso. E aí com esse texto, incluso na CLT, as empresas começaram a implementar a segurança do trabalho. Mas a visão na época era totalmente diferente. Então, uma visão da década de 70, o maquinário era diferente, as pessoas eram diferentes, os processos eram diferentes. Então, precisava de uma atualização, precisava trazer para o ambiente atual, precisava a gente se adaptar à nova forma de trabalho. Veja, hoje nós estamos todos, grande parte das pessoas estão trabalhando dentro de casa. E quando ia se imaginar que na década de 70 as pessoas iam trabalhar em casa? Então, realmente precisava dessas atualizações às normas, né? Então Até elas estão mesmo sendo feitas, o governo... Até mesmo por conta da tecnologia, que o maquinário se desenvolveu muito também, né? Isso mesmo. Na verdade, o ambiente de trabalho é outro hoje, né? Então as empresas têm condições de fornecer uma qualidade melhor para o trabalhador, têm condições de oferecer uma segurança maior para o trabalhar, né? Então o ambiente hoje de trabalho é bem diferente, né? Então, a ideia dessa modernização dessas normas, elas são muito importantes. Outra coisa que dá para destacar em função dessa modernização, além dessa atualização, o texto era muito ruim, era muito subjetivo, muitas pessoas não acabavam não entendendo o que estava escrito na norma. Sim. Então, realmente precisava dessa atualização, né? E podemos destacar aqui que teve... Desculpa, como que é feito para aprovarem esse texto? O que acontece? Como que é feita essa atualização? Quem que participa disso? Então, olha só, as atualizações das normas, ela é feita por uma comissão tripartite, tá? Então, ela é feita por representantes do governo, representantes das empresas e representantes dos trabalhadores. Então, não é uma decisão do governo fazer uma mudança na norma regulamentadora. Então, o governo propõe, ele deixa em consulta pública, todos podem consultar, todos podem opinar, fazer uma melhoria no item tal, e aí eles fazem uma compilação dessas sugestões, e aí nessa compilação é feito um texto base e é votado. Então tem que ter a aprovação dos trabalhadores, das empresas e do governo. Então foram feitas algumas no ano passado já, e a NR1 foi modificado no ano passado, hoje esse ano aí foi feito NR9, NR7. Que tá? legal, Então, assim fica bem interessante para todos os lados, se tem participação do todo, né? Isso, a norma tem que ser revisada, mas ela não pode perder o principal objetivo dela, que é fazer a proteção do trabalhador, né? Então, o texto tem que ser, tá sendo redigido, né? Diminuindo a burocracia, mas de forma que não baixe a segurança do trabalhador. Então, está sendo verificado muito esse quesito, né? Tá? Sim. Guilherme, deixa eu só abrir aqui uma pergunta que a gente já recebeu, deixa eu ver, que foi sobre esse assunto, inclusive. Vocês mencionam que as normas passaram por uma comissão tripartite. Como é feita a escolha desses profissionais? Quem que é o representante de cada um? Como que eles escolhem isso? Então, é feito dos trabalhadores, a CUT tem representantes da CUT, né, dos trabalhadores, que votam isso, tem pessoas que a CUT elege, o governo elege também os seus representantes, então a Secretaria da Inspeção do Trabalho, que antes era o Ministério do Trabalho, mudou, tem os representantes delas, e também das empresas tem o Sinduscom, tem várias indústrias, cada um manda um representante, e eles fazem como se fosse uma comissão, né? São pessoas que são designadas para poder fazer
uma assembleia, né, para fazer essa votação. Tá, essa pergunta foi da Thaís Schumacher. Ela mandou outra pergunta. Como posso verificar os prazos para a cobrança das aplicações da NR18? Só um minutinho, vamos então entrar já nesse assunto sobre quais são as normas, o que já aconteceu em cada uma delas, para a gente poder responder ela dentro disso, tá? A Thaís Schumacher que mandou essa pergunta para a gente. Obrigada, Thaís. Eu acredito assim que tem uma norma que foi importante, que foi a principal mudança que teve agora, né, que a norma a NR9 foi alterada, tá? Então, PPRA, que a gente sempre ouve falar, PPRA, todas as empresas precisam do PPRA, é uma sigla muito conhecida aí, que é um documento, um plano de prevenção de riscos ocupacionais, ele acabou caindo, tá? A PPRA não existe mais. Então, a partir do ano que vem, a partir de março do ano que vem, não vai mais ter PPRA. Entrou agora no lugar a NR1, tá? A NR1 tem o PGR, então o PPRA não vai ter mais, vamos ter o PGR. É um documento que substitui o PPRA. Então, foi eu vejo que um grande avanço nessa questão de prevenção, porque o PPRA só contemplava os riscos físicos, químicos e biológicos, ou seja, verificava só risco de ruído, calor, frio, verificava a questão da contaminação por agentes biológicos, vírus, bactérias, e contemplava também agentes químicos, mas deixava outros riscos fora, então riscos ergonômicos, esforços repetitivos, carregamento de cargas excessivas, parte de acidentes também não contemplava, questão de quedas de pessoas, quedas de materiais, enfim, eletricidade, não tinha nada desses riscos. Então, essa nova atualização veio para melhorar a nossa gestão. E ela também tem uma ferramenta muito importante, o PGR, que ela traz uma questão da ISO, do plano de gestão de segurança da ISO, então da 45001. Então, ela traz uma questão de melhoria contínua. Então, é um programa moderno, um programa que vem para agregar, que vai ajudar muito aí na gestão das empresas, na questão de segurança do trabalho. O Alex Henrique falou que essa foi uma ótima notícia. A gente vê dessa forma também. Pode prosseguir, Guilherme. E daí aí teve a mudança na NR18 que você tinha comentado, né? Então, como é que funciona? A NR18 também acabou o PCMAT, então o PCMAT não existe mais a partir do ano que vem, tá? Março do ano que vem não vai mais ter o PCMAT. Vai entrar o PGR para obra, tá? O PGR para construção, tá? Então, o mesmo PGR que vai utilizar na indústria vai ser um PGR específico para obra, tá? Então, o PCMAT caiu. O pessoal que fazia o PCMAT, que trabalhava com o PCMAT, não vai ter mais esse documento o ano que vem. Tá? A norma estabelece alguns prazos, né? Se você entrar no site do INIT, né, da Secretaria da Inspeção do Trabalho, tem lá a norma atual, que está vigente, e a norma revisada, que vai entrar Deixa eu até fazer uma pausa aqui. Eu vou colocar um link aqui embaixo, porque a gente fez uma matéria bem completa no canal de notícias da Possebon, falando disso. Para a Thaís, até, inclusive, que tinha perguntado isso, lá a gente colocou todos os prazos, porque a partir do momento que eles aprovam, eles determinam um prazo, né, Guilherme? Então, a gente colocou todos os parâmetros que a norma estabeleceu para o cumprimento desses prazos. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários para vocês essa notícia para vocês acessarem. Pode prosseguir, Guilherme. E aí tem as duas revisões. Então, a revisão vigente dentro do site lá, dá para deixar o link depois para eles. Tem a norma vigente e a norma que vai entrar em vigor no partir do ano que vem. Tá? Então, você pode ter a opção das duas. Tá? E aí tem os prazos. Outras coisas que acabaram caindo na NR18, a utilização de containers. Então, container que era utilizado para carga, navio e tal, muitas empresas acabavam utilizando esses containers para fazer de área de vivência, fazer de escritório, fazer isso também não pode mais, tá? Então, eles deram prazo de 2 anos para essa medida. Por que isso? Porque muitas empresas utilizavam produtos químicos lá dentro, né? Tinha problema de contaminação dos funcionários. Outra coisa que acabou caindo na NR18 foi a exclusão dos tubulões, né? Escavação manual de tubulões. Então, isso foi bem comentado. Foram uma série de medidas aí. Isso. Eu vi outra coisa que foi muito interessante,
que foi um benefício para o setor de forma geral, que vai ter uma redução de custo, que a estimativa foi de 470 milhões, foi isso? Com base nos dados do ano anterior, que esse é um grande benefício com a revisão das normas NR18, né? Isso, na verdade, o que a gente pode pensar é o seguinte, tinha muitos itens na NR18 que foram retirados, que ela não trazia benefício para a empresa, não trazia benefício para o trabalhador. Como eu falei, eram itens antigos, itens que tinham uma visão bem antiga. Então, foi retirado alguns itens e acrescido os outros, que mais a realidade dos dias atuais, né? Então, esses itens, você pode às vezes economizar num item que não era tão importante e colocar esse item, itens mais importantes, você agregar mais energia, mais valor naqueles itens realmente que são mais importantes para o trabalhador. Tá? Então, Sim. essa otimização que é importante fazer em todas as normas. Tá? É isso que eles acabaram fazendo. Então, essa economia é em função, às vezes, de você deixar de fazer alguma coisa que às vezes não era tão importante e começar a fazer coisas mais importantes que trazem mais benefícios aí na prevenção de acidentes, prevenção de doenças. Então, eu li muito mais ou menos essa aqui é a ideologia. Eu li muito a respeito de comentários que as pessoas falaram que ela virou muito mais uma norma de gestão do que ela era antes. Que ela era muito difícil de leitura e hoje em dia ela está muito mais de gestão com essa revisão. O que você acha sobre isso? Justamente, eles têm uns itens de melhoria contínua, né? Então, que é um dos pilares aí da gestão da qualidade, da gestão de segurança, que é essa melhoria contínua, você planejar, executar, verificar e refazer o que não estava dando certo, né? Que é o famoso PDCA. Então, eles colocaram o PDCA dentro agora desses planos de gestão e que são muito importantes aí para a gente fazer realmente essa verificação contínua e fazer uma melhoria também contínua dos processos aí. Então, por exemplo, você vai lá e entrega um protetor auricular para um trabalhador. Aí você entregou e não verifica se ele está usando, verifica se está sendo bom, verifica se está sendo eficiente. Então hoje a gente tem por obrigação, está na lei, né, que a gente tem que fazer esse acompanhamento, tá? De você monitorar ele, monitorar se está sendo feito da forma adequada, se aquele protetor está sendo colocado, que você sugeriu está sendo eficaz, se não está sendo, se precisa de alguma melhoria, não está ruim, não está dando certo, vamos trocar o protetor. Então é mais nesse sentido de a gente estar sempre melhorando cada processo. Não estabelecer uma metodologia e deixar ele estático, não. Ele tem que estar sempre se atualizando, sempre melhorando. Então, essa que é o foco dessa nova revisão que teve agora, dessa questão do tirar o PCMAT e colocar o PGR dentro da NR18. Deixa eu só ler alguns comentários que as pessoas deixaram aqui. O Ed Júnior Lima falou que essa é a melhor empresa que trabalhei e espero trabalhar novamente. Ed, a gente agradece teu comentário. Com certeza você ajudou muito na construção da Possebon e é lembrado sempre aqui, porque a Possebon valoriza muitos funcionários e sempre mantém em memória os funcionários que colaboraram, todos os ex-funcionários e os atuais funcionários contribuem muito na construção da imagem e da empresa de forma geral, né? E a Thaís Schumacher agradeceu todas as informações e disse que está gostando muito da live. Nós agradecemos sua presença e suas contribuições, Thaís. E se você puder permanecer até o fim, a gente agradece, porque a gente ainda vai trazer bastante conteúdo legal aqui. A Sandra Magali também disse que teve o prazer de trabalhar na Possebon, lá em Recife, né? Eu tô aqui em Curitiba. Sandra, nós também agradecemos muito a tua participação com a gente e com certeza você fez diferença nas nossas realizações aí em Recife. A Luciane Mesquita também está gostando muito da live. Obrigada, Luciana. Luciane, podem deixar nos seus comentários aqui ou aqui embaixo. Vocês vão ver que tem uma caixinha de perguntas. Vocês podem deixar as perguntas ali que a gente lê e responde tudo durante ou no final da live, que a gente vai abrir um espaço para isso, tá bom? E também a Viva Saudável falou parabéns pela live, é muito importante falar sobre isso. Com certeza, esse é um assunto que sempre tem que estar lembrado. A gente acredita que quanto mais informação é poder, né? Quanto mais informação, melhor para o setor, melhor para as empresas, melhor para o funcionário, porque a saúde tem que estar em primeiro lugar, né, Guilherme? Isso, é positivo. O grande foco, né? A gente tem várias ferramentas, várias normas falando, mas a gente não pode esquecer realmente dessa essência, né?
fazer com Sim. que o trabalhador, né, seja grande objetivo, né? A segurança e a saúde dele tem que ser o grande objetivo no Então, você trabalho. comentou sobre a NR18, mas teve outras que tiveram Isso. mudanças significativas, né? Quais outras que você menciona que são importantes a gente conhecer um pouquinho mais agora? Então, a NR1 foi muito importante, né? A mudança da NR1, acho que foi que eu comentei, foi bem importante, a criação do PGR. Podemos citar outras normas importantes que estão sendo atualizadas, então, com texto já que estão avançando. A NR6, né? NR6 dos EPIs, então, a questão de utilização dos EPIs é bem importante, tá? Lembrando que o EPI não evita acidente, ele apenas minimiza os impactos do acidente, né? Então, é importante realmente fazer o uso do EPI e fazer com que seja frequentemente inspecionado, ver se o EPI se é o EPI correto, se o EPI está sendo confortável, tal. Como Então, assim, questão não dos evita, EPIs. só minimiza? Se você puder explicar um pouco melhor sobre isso para as pessoas entenderem, porque eu percebo que muita gente acha que apenas o EPI já é o suficiente ali e só isso já Isso, está fazendo o suficiente, mas não é muito mais do que isso, né? Isso com relação aos EPIs, o que acontece? Quando o EPI ele não evita o acidente, ele minimiza as consequências do acidente. Ou seja, se você está trabalhando numa obra, de repente cai um martelo, né? Esse martelo vem a cair na sua cabeça. Se você não tiver um EPI, se não tiver com um capacete, a consequência desse dano é uma. Agora, se você tiver com o capacete, o impacto, né, à saúde do trabalhador vai ser bem menor. Então, realmente ele não evita o acidente. O acidente de ter caído o martelo, né, ocorreu, o fato ocorreu. Mas a consequência para o trabalhador acaba sendo minimizada. Então, esse é um grande conceito. A gente tem a outra coisa que o pessoal às vezes acaba pensando que segurança do trabalho, né, realmente é a ITI e IASO, né? Mas tem muito mais coisas, né, muito mais abrangente, nós temos treinamentos, temos inspeções, temos diversas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia aí para a gente atuar de forma mais assertiva e fazer a prevenção dos acidentes aí dos Uma trabalhadores. mudança, uma mudança, inclusive na NR18, foi o aumento na carga dos treinamentos, né? Aumentou significativamente o horário de Isso treinamento dos ele foi colaboradores, né? otimizado, ele foi otimizado, a maioria aumentou, mas agora ele estabelece para cada né, função, cada tipo de treinamento, para cada operação ali, ele estabelece ali uma quantidade de treinamento, enfim, acho que ficou bem interessante essa parte aí também. Tá? Guilherme, o Destacando. Alex Henrique pediu para saber, ele gostaria de saber se houve alguma mudança já na NR10. A NR10, para lembrar todo mundo, ela trata de instalações em serviços Elétricas, de né? eletricidade. Na verdade, ela ainda não passou por revisão. Eu não tenho certeza se ela já vai Isso. passar, não sei se... As normas elas estão sendo, sendo de forma gradativa, né? Então, alguns textos estão aprovados, alguns textos estão indo em consulta pública, né? Outra que é em relação à NR5, NR4 estão em consulta pública, tá? Então, algumas normas realmente elas estão sendo revisadas, né? Com o tempo, então, Uhum. estabelecendo uma prioridade. Então, em cima dessa prioridade, foi feita a NR9, a NR7, a NR1, NR18, então algumas já foram revisadas realmente, outras ainda estão em processo de revisão, né? Tá. A NR10 ainda não passou por esse processo de revisão. É, Tem um, tem um comentário também do Brasil Ricardo, que falou que são excelentes as informações nessa live. Parabéns para a equipe Possebon. Obrigada, Ricardo. Nós agradecemos a sua participação aqui. E se tiver alguma dúvida, fique à vontade para colocar ali na caixinha de perguntas. Guilherme, você pode prosseguir, então, com as normas que você considera importantes? então, normas que a gente tem importância na nossa indústria da construção e até na indústria, é que são a NR35, então o pessoal fala muito em trabalho em altura, né? Então, o que seria um trabalho em altura? Trabalho em altura seria todos aqueles trabalhos acima de 2 metros com risco de queda. Então, se você tem um trabalho, você está trabalhando, vai fazer uma limpeza de uma janela, que você vai usar um andaime, você vai usar uma plataforma que você tem um risco de queda, a gente considera como NR35.
E aí ela é muito importante na questão da verificação dos treinamentos do funcionário, se ele tem a capacitação de trabalhar em altura, se ele tem os dispositivos adequados para trabalhar em altura, se eles têm condições biológicas, né, fazer um monitoramento biológico, a função de ASOS, exames específicos para essa função. Então, a gente não pode deixar qualquer pessoa, né, poder trabalhar em altura. Muitas vezes ela tem algum problema que não impeça ela de trabalhar, né? Então, tem que fazer um monitoramento via ASO, tem que verificar também se ele tem condições de psicológicas. Às vezes uma pessoa não gosta de trabalhar em altura, tem medo de trabalhar em altura, de subir em altura, então tem que fazer todas essas verificações para ver as condições do trabalhador, tá? Sim. E também tem nós temos acho que tinha caído. Não, nós temos aqui a NR12, que é uma norma regulamentadora muito importante, né? Que ela fala sobre máquinas e equipamentos, então fazer essa verificação das máquinas aí todo dia antes de iniciar as atividades, de verificar quem são as pessoas que vão utilizar essas máquinas, dar o treinamento para elas, né? Das condições aí de trabalho para elas. Por exemplo, eu, não sei operar uma escavadeira hidráulica, eu não teria condições de operar uma escavadeira hidráulica. Então, por isso que é muito importante a gente pedir para as pessoas que tenham perícia usar o equipamento, fazer uma verificação se as condições ali mecânicas da máquina estão adequadas. Então, toda essa parte a gente faz a verificação, tanto na qualificação das pessoas, quanto na qualificação também do equipamento, né? Verificar se eles têm condições de ser utilizados. Tá? Sim, Colocação de porque proteções das máquinas. Tá? sim, elas estão cada vez mais funcionais, e então a pessoa precisa estar tendo esses treinamentos de forma contínua, né? Isso, a gente precisa, sempre quando tiver alguma mudança de uma máquina, adquirir uma máquina nova, as pessoas têm que ser treinadas para utilizar aquela máquina. Saber quais são os riscos, saber quais são os perigos, né, de utilizar ela. Então, importante essa verificação aí, né, Sim. dos equipamentos, né. Você tem mais alguma norma que você acha que é legal a gente citar aqui? Acho que são as mais importantes, são essas, né. Aí teria a CIPA, né, a NR5, seriam as mais importantes aí, que eu vejo na nossa indústria da construção, né. Só um detalhe importante aqui, ó, a gente fala da indústria da construção, é importante frisar isso. A NR18 ela serve para ser utilizada só na indústria da construção. Tá? Muitas pessoas acabam se equivocando, achando que a NR18 é para a indústria da construção civil. Mas não, ela é da indústria da construção. O que envolve a indústria da construção? A construção de estradas, construção de barragens, construção de hidrelétricas, enfim, refinarias. Então, todas essas obras de construção englobam a NR18. Tá? Muitas pessoas acabam achando que é só obra de construção civil, que é obra de prédio, comércio, enfim, obras de pequeno porte, né? Então, mas ela serve para todas, tá? Então, por exemplo, se você está numa indústria, então você não segue a NR18. Quem tem que seguir a NR18 na íntegra realmente é o pessoal de obras. Mas lembrando assim, ó, é importante o pessoal ter conhecimento da NR18 também, em função das obras que tem dentro da indústria. Então você tem uma fábrica que você vai fazer lá uma troca de um telhado, você vai fazer uma ampliação de um setor e tal, vai ter uma obra dentro da tua empresa. Então essa obra vai ter que seguir a NR18, vai ter que seguir a NR18 na íntegra, todos os itens que estão ali estabelecidos vão ter que ser atendidos. E muitas Então, dessas normas que você citou aqui, elas são usadas na construção e também são usadas na indústria, né? Tem muitas que elas são para vários setores, né? Essa NR18 é focada na construção, mas a NR12, por exemplo, ela também serve para a indústria, né? Isso. Veja, tem normas que são generalistas, tem normas que são específicas, né? Então, por exemplo, a NR18 é só para a indústria da construção, né? A NR36 é para o pessoal que trabalha em frigoríficos. Né? Então, o pessoal que trabalha em frigoríficos, só eles têm que seguir a NR36. A NR32, só o pessoal que trabalha na saúde segue a NR32. Então, tem NRs são específicas a um setor da atuação. Então, elas são refere-se realmente só àquela atuação daquelas empresas ali. Tá? Então, e tem normas que são generalistas, tipo uma NR1 é geral, uma NR
NR7, NR6, NR5, são para todos os tipos de atividades, tá? Tá, eu vou falar uma impressão minha que eu tenho, você me corrige se eu estiver errado. Inclusive, as pessoas que estão aqui participando, gostaria de verificar com vocês, se vocês puderem contribuir, apertando o coraçãozinho ou me dizendo com a mãozinha aqui. Embora a gente tenha muitas normas, eu percebo que, de forma geral, parece que as empresas não aplicam elas no todo. Então, por um lado, a gente tem muita normativa, tem uma preocupação com a segurança do trabalhador, mas, por outro lado, tem muitas empresas que parece que não cumprem elas, não levam tão a sério. Então, se as pessoas aqui que estão ouvindo puderem me confirmar se isso realmente acontece, né, de forma geral, assim, no cenário brasileiro, ou se é uma impressão equivocada minha, é porque eu sou jornalista, então eu trabalho há muitos anos na indústria, e com base em muitas entrevistas que eu faço, análise do setor, eu percebo que isso é uma realidade. E as pessoas, pelo jeito, também, porque tem muita gente reagindo com coraçãozinho. Guilherme, eu queria ver a tua visão sobre isso, porque você também está há 15 anos trabalhando na indústria, dá aula, então conversa frequentemente com muitos profissionais. E eu queria ver o que você acha dessa conjuntura, assim, por que há esse parâmetro tão distinto entre uma coisa e outra? Porque a saúde e a segurança profissional é uma coisa muito importante. A gente tem muitas normativas, mas o que acontece nesse meio caminho? Tem uma situação que um dos itens, né, que acontece, que muitos empresários muitas vezes nem conhecem muito o que fazer de segurança do trabalho. Então, às vezes é desconhecimento realmente, né? Então, muitos empresários conhecem, que nem eu falei, eles fazem o ASO, entregam os EPIs para os funcionários, mas às vezes falta conhecimento, às vezes falta técnica para implementar algumas medidas de segurança nas empresas. Tá? Então, é importante estar sempre divulgando, fazendo a divulgação das informações, né? Divulgando para esses empresários como fazer dentro das empresas. E a contratação de técnicos de segurança também pelas empresas, que são profissionais específicos da área, que vão saber atuar de forma assertiva aí na questão da segurança do trabalho. E também tem muita questão também, às vezes, um preconceito, às vezes muitos empresários acabam achando que vão gastar muito investindo em segurança do trabalho. Porque, na verdade, a maioria das atividades, o custo é muito baixo. Então, perto do que vai representar de melhoria para a empresa, melhoria para o trabalhador. Então, às vezes você fazer um treinamento de 5 minutos antes de realizar uma atividade, fazer um diálogo de segurança, daquelas atividades que vão ser realizadas durante o dia, você consegue atingir de forma bem assertiva, com um custo bem baixo. 5 minutos, às vezes 10 minutos ali no trabalhador pela manhã, você consegue ter um resultado bom de segurança do trabalho fazendo a prevenção dos acidentes, prevenção aí dos riscos que ele vai enfrentar no dia. Tá? Então, muitas vezes falta realmente de apresentar a segurança do trabalho para as empresas, enfim. Tá. Deixa eu só ler um comentário aqui. A V Moleque, a Vanusa, né? Falou que só trabalhou na Possebon, então é o único parâmetro que ela tem e ela suspeita para falar. Realmente, essa é uma percepção que eu tenho também, até inclusive nas mídias, de funcionários e ex-funcionários, que elogiam muito a preocupação da Possebon nessa questão de segurança. E outra coisa que eu queria ressaltar, antes de te dar a palavra, é a questão da informação. Eu percebo que há muita falta de informação e o conhecimento é fundamental. Então, buscar conhecer isso é muito importante. No canal de notícias, que foi uma implementação que a Possebon fez, buscando atender essa necessidade do setor, ela implementou esse canal no site esse ano, que é possebon.com.br/notícias. Você pode até se cadastrar na newsletter para receber sempre notícias, eles estão sempre compartilhando. E o próprio Guilherme, ele tem um site voltado à saúde e segurança do trabalho, né? Como que é, Guilherme, o teu site? Manual da Segurança? Isso, manualdasegurança.com.br. Mais informativo para o pessoal se atualizar com as principais notícias aí. E conceitos também de segurança do trabalho que a gente ensina nos cursos, eu coloco os conceitos lá para informação dos empresários, é importante dos profissionais se manter atento, e esses dois canais são muito importantes. Se você puder se inscrever, porque é uma forma de você se atualizar e cobrar, saberem o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo de mudança nas normas.
E sobre isso, inclusive, eu percebo, né, que há muita preocupação da diretoria quanto a isso. Da Possebon. Acho que travou. Eu tô Guilherme? travando um pouco. Oi, pode. Tô escutando, tá travando um pouquinho, hein? Tá, como que é feito isso? Obrigada, Viva Saudável, falou que a live está sendo muito informativa. Obrigada, pode deixar que a gente está sempre buscando trazer informações, inclusive se vocês quiserem deixar aqui na caixinha também sugestões de novas lives, o que vocês querem buscar de assuntos que a gente vai buscar fazer para vocês, outros conteúdos que vocês desejem. Voltando, né, Guilherme, como que é feita essa gestão dentro da Possebon, essa preocupação da diretoria com essa questão de saúde e segurança do trabalho? Então, a Possebon eu vejo como uma empresa até exemplar com relação a essa área. A Possebon tem dentro da sua filosofia de trabalho um lado muito forte nessa parte de segurança, tá? Gestão da qualidade, segurança do trabalho e meio ambiente. Então, na Possebon, a gente sente que elas são implementadas de forma bem assertiva, que eles dão muita importância para isso, tá? A gente tem liberdade para a gente tomar as ações, as melhores ações de segurança do trabalho. A empresa, nesse ponto, tá muito intrínseco dentro, já está na cultura da empresa essa questão de segurança do trabalho, sabe? Não é uma coisa que você tem que implementar, é uma coisa que está em todos ali. Então todos trabalham com segurança, todos implementam segurança do trabalho. Inclusive o Bruno, nosso diretor, ele tem isso aí muito forte como um grande valor da empresa, né? Juntamente com a satisfação do cliente, que é nosso grande valor, mas satisfazer o cliente, entregando com todos os princípios nossos, né? Com qualidade no produto, qualidade no processo, cuidando do meio ambiente, fazendo a segurança do trabalhador sem ocorrência de acidentes, tá? Então todos esses são os princípios que a Possebon tem bem implementados dentro dela, tá? Então eu vejo assim que não é uma coisa que é forçada, não é uma coisa que já está no cerne da empresa, que já está que vem sendo feito há anos isso, tá? Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre atendimento humanizado. E essa é uma crítica pessoal que eu tenho, porque as pessoas falam, precisa ter um atendimento humanizado, tanto no varejo quanto serviço, qualquer área de atuação aqui eu estou colocando. Mas não adianta você se preocupar só com o seu cliente, ter um atendimento humanizado, que na verdade isso é uma coisa que você deveria ter sempre, né? Não é uma coisa de agora. Mas não adianta você se preocupar com o seu cliente final, em ter um atendimento só com ele, e não se preocupar com o seu funcionário. Você tem que, antes de tudo, ser humanizado com o seu funcionário. Até mesmo porque o cliente final, hoje em dia, ele é muito exigente e ele vai estar preocupado com a forma que você trata os seus funcionários, entendeu? Então, se você não tiver um relacionamento, uma preocupação a mais e buscar a saúde do seu trabalhador, saúde mental, saúde física, não adianta você querer se expor falando que você tem uma relação humanizada, porque você está sendo hipócrita e as pessoas percebem, né? E na Possebon, eu vejo que isso é diferente. Isso Então, eu vejo assim, a Possebon, ela tem uma equipe extremamente qualificada em todas as áreas. Então, nós temos aí o pessoal do planejamento, o pessoal de engenharia, administrativo, o pessoal da qualidade, o pessoal da gestão, o pessoal da obra, principalmente o pessoal que está ali na frente de trabalho, são extremamente qualificados. E eles já têm intrínseco dentro deles esse conceito de qualidade, de segurança, meio ambiente, saúde. Então, são valores que a diretoria passa para nós, que faz com que que a gente vá transmitir para o nosso cliente esses valores e executem os nossos projetos, as nossas obras, nossos serviços, né, com esses valores e junto ao cliente. Então, a gente tem vários reconhecimentos dos clientes destacando essa conduta da Possebon como uma empresa
que preza muito pela saúde e conforto e condição de trabalho dos nossos funcionários, que preza muito pela satisfação dos clientes. Então, a gente tem um reconhecimento realmente deles, em forma de avaliações, enfim. E a gente pode destacar que, também que isso aí vem de uma boa liderança, né? Uma liderança, é importante citar esse termo, né? A gente não tem chefe, a gente tem líderes. Essa é uma grande Então, diferença, né? isso, a nossa diretoria é muito comprometida com os funcionários e com os clientes, né? Então, isso que eu coloco aqui como destaque na Possebon é esse comprometimento da liderança com as pessoas e com o cliente, né? Estabelecendo ali os compromissos de prazo, qualidade do processo, qualidade do serviço, segurança, meio ambiente, enfim, todos esses valores aí que são bem importantes aí no produto final aí. Não adianta a gente entregar uma obra, não adianta a gente entregar um serviço no prazo, se acontecer um acidente, se acontecer algum problema com o trabalhador. Então, além de entregar, que é um compromisso que realmente a gente cumpre, a gente tem que fazer isso sem acidentes, tá? Com a segurança do trabalho bem implementada. Tá? Exato. Deixa eu já aproveitar Beleza? aqui e abrir a caixa de perguntas, porque a live aqui no Instagram só dura 1 hora, a gente está perto de vencer o prazo. E antes de finalizar, sem a gente poder se despedir, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas para quem tiver dúvida e quiser mandar uma pergunta aqui para a gente. Aqui no pontinho de interrogação, se vocês quiserem mandar perguntas, aproveitar o vasto conhecimento do Guilherme no assunto, perguntar sobre qualquer outra norma que a gente não tenha mencionado ou dentro do assunto que a gente mencionou aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, ou inclusive aproveitar esse momento para colocar novos assuntos para a gente vir discutir em possíveis novas lives, fiquem à disposição, fiquem à vontade que a gente está aqui à disposição. Do contrário, a gente já se despede e vai encerrando. Eu queria destacar essa questão da importância da segurança do trabalho por todas as pessoas, né? Então, é um valor que todas as empresas tinham que ter, né? É um valor que eu comentei, não adianta você entregar um projeto, não adianta você... eu acho que a gente consegue justificar um atraso, a gente consegue, às vezes, justificar coisa que a gente não quer que aconteça, né? Uma perda material, alguma coisa nesse sentido a gente não quer que aconteça, mas um acidente de trabalho a gente não justifica, né? A gente ter que conviver com isso, tanto a parte financeira, a parte psicológica, na coisa e a consciência nossa. Então, a segurança do trabalho tem que ser um grande valor de todas as empresas. Espero que futuramente muitas empresas comecem a ter essa política aí de segurança do trabalho, implementem isso e cuidem dos seus trabalhadores, né? Tem grande valor aí sobre o assunto, é isso aí, tá? Realmente, acima de qualquer coisa, a saúde, poder ter o trabalhador voltando para casa com a mesma qualidade de vida que ele foi trabalhar, está acima de qualquer coisa, né? Tem aqui uma pergunta da Luciana Cavalheiro. Ela gostaria de saber a diferença do respirador N95 e PFF2 que estão aparecendo bastante na mídia. Então, uma pergunta que vem recorrendo bastante o que é o N95, para o respirador N95? O respirador N95 ele tem um fator de proteção de 95%, tá? E a PFF2, que a gente usa muito aqui no Brasil, tá? A N95 é um termo que é usado muito nos Estados Unidos, tá? Muito fora do Brasil. E aqui no Brasil a gente usa a PFF2, que tem o fator de proteção 94%. Ou seja, elas são bem similares, né? Então ela faz a proteção iguais. Então pode-se dizer que ela não tem a diferença nenhuma de uma N95 para uma PFF2. Ela tem a mesma proteção. Tá? Então se você for adquirir um respirador N95, você vai ter a mesma, vai bem similar a um PFF2, tá? Que a gente chama aqui no Brasil. Tá. A Thaís Schumacher falou que essa live foi excelente. A empresa que cuida dos seus trabalhadores também cuida do seu cliente. Parabéns. Obrigada, Thaís, pelas suas contribuições. E com certeza a gente tem esse pensamento. Acima de tudo, nossos funcionários são quem fazem o sucesso da nossa empresa.
Eles fazem parte da Possebon, eles estão junto com a gente e são nossa maior força, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Isso aí, uma coisa que é importante destacar que a nossa equipe de trabalho, nossos funcionários, grande parte deles são bem antigos de casa, são pessoas que a cultura de segurança já está intrínseca ali no dia a dia deles. Então, para a nossa equipe, utilização de EPI, cumprir as normas de segurança, fazer todas as inspeções, então isso aí já está intrínseco. Para nós é uma coisa bem habitual, nós temos a cultura disso, nosso trabalhador está aculturado, já tem essa expertise, então a gente cada vez mais subindo degraus, né? Então a gente conseguiu atingir esse degrau de utilização de EPI, de conscientizar os trabalhadores, e já está isso bem intrínseco no trabalho deles. Então é importante frisar isso também, que nossa frente de trabalho é muito bem treinada, essa gestão de segurança do trabalho, e ajudam muito nós do setor para implementar isso no dia a dia. Né? Tá. Bom, isso é muito importante, porque quanto mais conhecimento e quanto mais tempo de casa, melhor, né? Quanto mais conhecimento dentro da sua área de atuação, acaba que tem uma sinergia maior na equipe. Tem uma outra pergunta aqui do Gabriel. Ele perguntou o que é insalubre. O que é essa questão então, olha só, a insalubridade está prevista na NR15. Então, a NR15 prevê um acréscimo de insalubridade ao trabalhador. O que é insalubridade? É quando o trabalhador está exposto a algum agente que vai trazer vai trazer algum malefício para a saúde dele, que esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos nessa norma. Então, ou seja, para o ruído, se ele estiver acima de 85 decibéis, esse ambiente é insalubre. Se não for tomada nenhuma medida para reduzir esse valor, esse ruído, ou dado o EPI para esse funcionário, não tem sido feita nenhuma medida de neutralização desse agente ruído, esse funcionário teria um adicional, né, de até 20% do salário mínimo. Então, é adicional de 10, 20 ou 40% no salário mínimo que é acrescido ao salário do funcionário, em função dele estar exposto a um agente agressivo, um agente que seja insalubre para a saúde dele. Então, é um adicional que a norma prevê como compensação desse funcionário. Tá? Sim, legal. Gente, a gente tem que encerrar, porque o Instagram só permite 1 hora e assim a gente pode se despedir. Deixa eu só abrir para a última pergunta aqui, que foi a da Vanusa. Ela pediu para a gente comentar rapidinho o que estamos fazendo nesse momento de Covid-19. E a Laísia Brandão falou que excelente, parabéns, muito obrigada a todos, inclusive pela sua participação. Para a Vanusa, quanto à Covid, eu gostaria de ressaltar aqui que a Possebon está seguindo todas as normativas, todas as indicações dos órgãos competentes, e essa é uma reflexão bem importante. A gente tem que seguir, usar máscara e seguir tudo que a Organização Mundial da Saúde vem indicando para a gente, né? Isso. Guilherme, se você puder falar em 1 minutinho sobre isso. Tá bom. A gente está tomando várias medidas, né, com relação ao Covid. Então, a utilização de todos os funcionários nossos estão utilizando máscara, né? Então, tendo todos os cuidados de higiene, todos os cuidados, né, de evitar o contato social, então, com outras pessoas. Então, a gente só está indo do comércio, tendo contato social realmente em caso de extrema necessidade. Então, a gente restringiu que os trabalhadores fossem em lugares públicos, né, solicitou que eles não fossem em lugares públicos. Então, a gente está fazendo uma série de medidas aqui que a gente está tomando para poder minimizar e que não esteja contato aí com o Covid. Tá? Então, a gente está monitorando a saúde deles. A gente também fez matéria no site sobre isso, falando sobre algumas indicações de como proceder nesse sentido. Atuação home office, quando for possível, né? Porque a parte administrativa é mais tranquilo nesse sentido. Mas, assim, as principais indicações das organizações competentes e como a Possebon está procedendo diante desse cenário. Lá também, no canal que eu indiquei,
www.possebon.com.br/notícias, vocês encontram essa matéria. Coronavírus na indústria da construção. Mais uma vez, coloco o nosso canal à disposição. Lá vocês encontram uma caixa para vocês assinarem a newsletter. Lá vocês têm nosso canal para solicitar novas lives, sugestões de tema. Tem o canal do Guilherme, Manual da Segurança.com.br. É isso, né? Isso, né? E a gente é. agradece a participação de todos aqui. Eu agradeço a participação do Guilherme por contribuir com a gente, tanto na empresa, que é um excelente profissional, quanto aqui na live comigo, que tirou uma hora para me ajudar aqui nessa e trazer um conteúdo de valor para vocês. Obrigada, Thaís. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Obrigado. Isso, estamos sempre à disposição. A Possebon está sempre à disposição aí para tirar todas as dúvidas dos clientes e de todos aí, né? Então, se precisarem, podem entrar em contato com a gente. Guilherme, no e-mail guilherme@possebon.com.br. A gente vai estar atendendo na medida do possível as necessidades de vocês. Aqui no nosso próprio Instagram, né? No link, a gente tem um link que vai te levar para vários links que você pode entrar em contato com toda a nossa equipe através de várias plataformas, seja qual você preferir. Então é isso. Guilherme, você tem mais alguma contribuição, alguma coisa que você queira comentar? Não, isso mesmo. Eu quero agradecer pelo espaço, né, cedido aí, para a gente poder passar um pouco de conhecimento e divulgar o nosso conhecimento, tá? E mostrar realmente os valores que a Possebon tem, que realmente é uma grande empresa. Legal. Muito obrigada pela sua participação novamente e obrigada a todos novamente pela contribuição, pelas perguntas e por terem ficado aqui conosco.